Olá, olá, Maite Orsi aqui. Uma alegria estar gravando para vocês, falarmos sobre um assunto extremamente importante. Quando nós vamos comprar móveis, nós não queremos comprar móveis para descartar no ano seguinte. É claro. Então, para isso, nós precisamos saber com exatidão aquilo que realmente vai fazer bonito no nosso espaço, está atual, está atualizado e como eu devo fazer essa compra, o que eu devo escolher. Então, o nosso assunto hoje é esse. Então, móveis, especialmente sofás e cadeiras. E aí, você deve estar se perguntando, mas Maitê, quem você é para falar sobre isso? Para falar sobre tendências, para falar sobre móveis, para falar sobre a casa? Então, muito bem, eu sou designer de interiores, pós-graduada em Lighting Design, sou especialista em neuroarquitetura, design biofílico, ecopsicologia, Feng Shui e muito mais. Eu trago aqui muito conhecimento atualizadíssimo, fresquinho para você colocar em prática. Então, eu quero te convidar para que nós possamos fazer aqui um clubinho das pessoas que gostam de bem viver, através do ambiente, conseguir ter vida plena, esse é o objetivo através desses conhecimentos que eu passo aqui para vocês em todos os vídeos. E aí eu quero a sua companhia, por isso já vou te convidando. Olha, se inscreva, deixe aí o seu like, acione as notificações para você não perder nenhum vídeo novo e maratonar as playlists. Então, vamos chegar de conversa e vamos ao assunto. Vou dividir a minha tela para falar com vocês. Vocês vão ver que empolgante, até mesmo uma cadeirinha que inclui o seu pet. É muito interessante, fora um monte de novidades. Então, olha que foto linda do estúdio Paolo Ferrari. Sofá mais interessante, sinuoso. Vocês podem dizer ele não tem braços, mas ele é muito elegante. E ele tem uma presença muito bela para uma sala. E nós vamos ver uma sequência de sofás mais orgânicos, fora das linhas retas, para que vocês possam ter também essa possibilidade ao escolher, porque o sofá é uma peça-chave na sala e ele dá personalidade, ele dá estilo, mas ele também traduz emoções importantes. Vamos ver essa sala. Olha como essa sala tem um diálogo interessante entre móveis, acessórios, que são mesa de centro, as poltronas de diálogo, a mesa de jantar, como tudo muito bem coordenado, até mesmo essa peça que está aqui atrás do sofá, que também tem linhas sinuosas. Então, as formas orgânicas e os sofás curvos estão muito em alta. Tem alguns espaços em que eles não se adequam ou não se adaptam tão bem, mas com um bom projeto é possível fazer, sim, uma colocação muito feliz destas peças. Os materiais hoje estão com ênfase em materiais mais naturais e recicláveis, e isso a gente fica muito feliz porque isso é bom para o meio ambiente. Veja essa sala. Aqui nós temos a sequência de 2 sofás, o anterior e esse, em tons terrosos. O anterior em ferrugem e esse neste ocre dourado. Linda peça, com a peça terminal redonda, fazendo uma sala curva, com colocação aí de almofadas muito interessante. Veja, os sofás curvos, eles têm o seu valor, mas aqui nós temos linhas curvas em um sofá reto. E olha como isso está interessante, está aconchegante, está bonito.
E nós temos estas inspirações trafegando nos móveis de sala hoje. Veja esse que eu separei. O que você tem a impressão? Impressão de seixos de rio. Não é isso? Você concorda? A inspiração deste sofá, eu vou mostrar para vocês já já, mas olha que sala interessante e que diálogo interessante entre as peças. A sala é ampla, as peças são grandes e ficaram bem distribuídas. E veja como o tecido deste sofá foi desenvolvido para traduzir essa impressão de pedra, de natureza. E eu acho que eles foram muito felizes nesse design. As formas trazem essa sensação de natureza realmente. E esta inspiração é justamente a inspiração dos seixos rolados, que ficou muito, muito, muito bem captada. Agora, a pergunta é, os sofás retos morreram? Não, não morreram, porque eles estão super em alta também. Veja, estão passando por reanálises. Olha esse com estrutura externa. Veja, por exemplo, as composições que nós falamos blocos de composição, onde você pode escolher chaise, puff, poltrona e fazer uma bela composição. O que está em pauta é o conforto, que é expresso na forma, nos braços, no revestimento, as linhas arredondadas, mesmo que lineares, então peças retas com esses contornos mais gordinhos. Isso está muito em alta. Então, se você for comprar o seu sofá, presta atenção nisso. As poltronas também estão passando por essa situação e eu preciso dizer que estes contornos rechonchudos, eles dão uma suavidade para o ambiente muito interessante. As cadeiras estão extremamente em voga e elas são peças composicionais. Estas cadeiras são chow-ins, que são as wood, que tem esse desenho muito, muito suave, muito orgânico. Agora, as peças cúbicas, as peças mais retas, também estão super em alta. Veja que elas têm uma dinâmica um pouco diferenciada, então tudo vai passando por uma releitura, por uma adaptação. E veja essa sala com aquelas peças, como ela se tornou uma sala lúdica, uma sala descontraída, com cores. As mesinhas são feitas em chapa e com cores, então é uma espécie assim de jogo de peças bem sólidas, cúbicas, com peças que parecem papel dobrado. Isso deu um aspecto muito interessante. A assimetria também deu o ar da graça. Então, veja, são sofazinhos tipo canapé, assimétricos, parece que feitos de uma mesma peça. Então, eles são peças assimétricas, com volumes diferentes e dão aí uma personalidade. São peças que apareceram bastante dentro do nosso olhar aí de pesquisa nas tendências e salões de móvel. A marcenaria, muito versátil e multiuso. Veja essa mesinha que está com as peças guardadas e você pode desenvolver fazendo uma gaveta, um anteparo para o computador. Então, isso tudo vem com força total. Mesas com altura regulável, que são parte de design ativo. O que isso tem importância e interferência na saúde? Uma pessoa que passa aí horas e horas sentada tem uma interferência na sua circulação, na própria ventilação pulmonar, compressão nos órgãos. E quando você tem a oportunidade de desenvolver a mesa e trabalhar, é a mesma mesa em duas alturas. Então ela tem um mecanismo automático que você aciona e que faz com que a mesa seja desenvolvida. E aí você pode trabalhar de pé, onde você vai usar outros músculos, você vai, por exemplo, relaxar
e contrair outros conjuntos musculares, por isso é muito bom. A respiração se altera, a compressão dos órgãos diminui. Então, é uma peça muito interessante do design ativo. Aqui eu tenho a surpresinha, a cadeira com lugar para o pet. Então, o pet tem o seu lugarzinho, então um cachorrinho, um gatinho. Os gatinhos acho que vão amar isso, porque veja, e a cadeira tem um braço com prancheta, com lugar para um café, um livro, um equipamento eletrônico, maravilhosa. E aqui uma diquinha importante, se a sua sala é pequena, cores claras, sofás mais esbeltos e pés altos vão dar a impressão de uma sala maior e de uma sala mais leve. As poltronas de design dão um up e são tendência. Bom, elas não deixaram de ser porque são consideradas peças de elementos clássicos do design. Então, elas abrilhantam as composições. Aí, eu diria para você, olha, antes de escolher o sofá, tenha em mente qual o espaço máximo possível para ele, assim não corre o risco de ter um móvel inadequado e fora de proporção. Sabe aquela coisa horrível de você receber o móvel e ele estar intrometido na circulação, atrapalhar o fluxo do ambiente, não caber direito, é horrível. E isso é uma coisa que precisa ser evitada através de um bom planejamento. Projeto resolve isso. A cor do sofá pode dar um toque e ser diferente ou interessante, mas lembre-se de que o restante tem que se harmonizar com ele e vice-versa. Essa é a regra. As linhas orgânicas trazem mais fluidez ao espaço, enquanto que as linhas retas mais organização. Então são duas sensações diferentes que elas passam. A escolha entre um sofá reto ou curvo depende do espaço que se tem para a peça e de como o ambiente será composto. Isso é muito importante e isso é muito ressaltado e exaltado no projeto. Todos os itens da sala têm que ter um bom diálogo entre cada elemento e o conjunto como um todo. Lembre-se da iluminação, acrescentar plantas e escolher muito bem as cores. Recomendo esse vídeo aqui do canal. A fórmula para combinar bem sofá, tapete e cortina. Vai te trazer mais esclarecimentos. E te convido para me seguir lá no Insta, que tem novidade todos os dias, é @maite.orsi_. Hoje falamos sobre neuroarquitetura, dentro do âmbito de tendência, design biofílico, psicodinâmica da cor e projeto design dicas. Então, nós vimos que escolher só um móvel não é exatamente só um exercício de ir à loja e comprar. A gente tem que saber como é que ele vai se adequar no nosso espaço. Como é que está o pensamento, o mood, a atmosfera desse momento, para a gente não ficar com um móvel desatualizado, as cores que são interessantes. E eu gosto muito de trazer essas novidades para vocês. Eu acompanho para e passo essas empresas, inclusive internacionais, que lançam muitas interessantes ideias e conceitos e que naturalmente vêm para o nosso mercado. É só uma questão de um pequeno delay. E aí nós vamos ter sempre assuntos aqui dessa natureza, com conhecimento, com atualidade, para você ter vida plena. Esse é o meu objetivo, que você possa viver cada vez melhor. Então eu te convido novamente, se inscreve, se gostou do vídeo, dê o seu like. E aí nós vamos estar sintonizadas através das notificações. Acione as notificações para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo. Eu quero te agradecer assim de coração, a sua audiência me enche de alegria e de orgulho. Eu agradeço e eu te vejo com muita alegria no próximo vídeo.